homens pró-Gaddafi que estão passando pela rua e matando pessoas. Em vários bairros da cidade eu ouvi essa história. E existe também a questão de que houve um enorme depósito de armas em Baba Azizia que foi roubado e muita gente levou arma. Então a cidade está inundada de armas. Geraldo. Ushua, pelo que a gente tem informação, a população está com um problema em serviços essenciais. Como é que está a situação por aí? Você pode nos relatar, por favor? Olha, é terrível, realmente. A eletricidade já é uma coisa básica, como eu falei, e é todo dia isso, faltando luz. O problema maior realmente é a água. São 4 dias já sem água, mas falta tudo. Falta realmente tudo. Remédios nos hospitais, obviamente por causa da falta de gasolina, o abastecimento acabou, as pessoas também não vão para o trabalho por causa disso, mas existe um ciclo vicioso, no sentido de que muita gente fala, não, eu não vou trabalhar, que a situação está confusa. E claro, se as pessoas não voltam ao trabalho, a situação nunca se normaliza. Então o governo está com certos problemas e já convocou, inclusive, a população para voltar a trabalhar. Você vai ver agora na reportagem. Esse é o hotel onde está hospedada a maior parte da imprensa internacional e que, a partir de hoje, passa a ser a sede de reuniões do novo governo provisório da Líbia com os jornalistas. Todo dia eles vão prestar informações sobre o complicado processo de botar o país de pé. Entre a quantidade de problemas que o novo governo provisório da Líbia tem, um deles, o mais importante, claro, é segurança, o que todo mundo queria saber. Eles ainda não têm uma boa resposta em relação a Trípoli. Mas o segundo problema é, claro, gasolina, combustível. Sem isso, toda a economia da Líbia está parada. Para os rebeldes que passam o tempo todo, não faltam nem balas, nem gasolina. Mas e para as pessoas comuns? Todos os postos estão fechados. E, no entanto, se vê carros nas ruas, poucos, claro, em relação a tempos normais. Existe um lucrativo mercado negro de gasolina e todo mundo tem que ter um bujão para poder abastecer o seu carro. No posto, o dono diz que, apesar da promessa do novo governo de distribuir 30 mil toneladas de combustível ainda hoje, que ele não sabe de nada. A sede do que seria o Ministério do Petróleo, em Trípoli, é muito luxuosa. Gaddafi teve uma grande influência no mundo todo por uma coisa. Ele foi o primeiro, em 1970, a desafiar as grandes companhias anglo-americanas ao exigir uma melhor divisão dos dividendos do petróleo. Outros países depois o copiaram. Portanto, se a gasolina é cara, uma das razões foi o Gaddafi. Os telefones quase não funcionam, o lixo está se esparramando pelas ruas e tem muita gente reclamando. Essa mulher diz que está tudo muito difícil, muito duro, e estão todos muito nervosos. O pedido para que as lojas abrissem hoje quase não foi atendido. Esse abriu a lavanderia dele, algo quase simbólico, porque está faltando água na cidade há 4 dias. E essas mulheres dizem que está tudo melhor sem Gaddafi, mas que o que mais atrapalha a vida é mesmo não ter água em casa. Mas alguns negócios estão começando a funcionar. E para esse açougue, por exemplo, parecia um dia normal. Esse aqui é o dono do açougue, preferiu até dar a entrevista com o chapéu e com a bandeirinha do lado. As críticas a Gaddafi são as de sempre, mas existe aqui um tom menos amargo e de mais otimismo. O dia está rendendo bem. Existem vantagens em se abrir a loja quando todos os concorrentes estão fechados. Mas de uma nota, o açougueiro não gosta. É de 50, a mais valiosa, que ainda tem a cara de Gaddafi. Sábado no mundo muçulmano é que nem a segunda-feira pra gente. E hoje tinha um pouco mais de pessoas nas ruas, principalmente nos mercados. As lojas, em sua grande maioria, estão fechadas, mas as poucas que estão abertas estão recebendo muita gente. Mas os livros estão tão contentes que eles falam, estamos comendo, bebendo, respirando liberdade. Isso é o que conta, apesar de tudo o que está faltando. De repente tem uma confusão lá fora. Muita gente rodeando um pequeno caminhão e mais gente chega para ver. Foi um corre-corre danado, porque os livros estão fechados em casa desde sábado da semana passada. Quer dizer, agora finalmente eles tiveram a oportunidade de encontrar legumes, verduras, tudo fresquinho, e puderam comprar o necessário para encher a barriga. Uma coisa é certa, o problema da falta de gasolina e o pão nosso de cada dia está sendo resolvido por muita gente. Mas claro que Trípoli não é só isso. A partir desse viaduto, no topo de todos aqueles prédios existiam muitos franco-atiradores e por isso demorou tanto para os rebeldes conseguirem dominar essa área. Só ontem que realmente a coisa ficou um pouco mais segura, mas ainda hoje existe um certo clima de tensão. As marcas das paredes dão um pouco da ideia da violência desses últimos dias.
Esse é, ou era, o grande bazar de Abu Slim. Foram bombardeios e muitos tiros. Essa é a área mais destruída, mas na verdade o bairro inteiro tem marcas do que foram 5 dias inteiros de combate. Entramos mercado adentro, um cenário de devastação. Alguns homens vêm atrás. Ali, quase todo mundo é pró-Gaddafi. Esse homem vai mostrando tudo. A maior parte das lojas é de roupa para mulheres. Mas, surpreendentemente, ele diz: preciso que todos entendam que ninguém aqui está revoltado com fogo. Não é isso. A tristeza é com a morte das pessoas. Ele faz um apelo. Precisamos de paz. Parem a violência. Somos todos líbios. A paz é mesmo um produto de extrema necessidade. E as tropas rebeldes hoje avançaram sobre outras regiões do país. Os tiros são para comemorar mais uma vitória dos rebeldes. Eles conquistaram Al-Jimail, a cidade natal do primeiro-ministro de Gaddafi, Ali al-Mahmoud, que já teria deixado o país. Os rebeldes afirmaram hoje que controlaram o aeroporto internacional da capital Trípoli. Festa também em outro ponto estratégico, o posto da fronteira com a Tunísia. Este homem grita: Zawara está livre. Mas na cidade que fica a oeste de Trípoli, ainda há sinais de resistência. As forças leais ao ditador explodiram um barco que levava munição para os rebeldes. O número de mortos nos confrontos ainda é desconhecido. Dezenas de corpos foram enterrados nesta área, perto da capital. Aqui há vítimas dos dois lados da guerra. Este voluntário diz que todos precisam ser honrados, sem distinção. O presidente do Conselho dos Rebeldes, Mustafa Jalil, disse que ainda não tem informações sobre o paradeiro de Muammar Gaddafi e dos seus filhos. Os rebeldes tentam negociar a rendição de Sirte, cidade natal do ditador e um dos últimos pontos do litoral da Líbia que ainda não foram conquistados. Se essa negociação fracassar, os rebeldes prometem usar a força para invadir a cidade. E vamos voltar ao vivo a Trípoli. Ushua, você conversou hoje com um americano que ficou prisioneiro das tropas do Gaddafi. O que ele te contou? Olha, foi uma história muito triste. Quando a gente chegou aqui, a gente viu um homem já de cabelo um pouquinho comprido, muito magro, com uma roupa assim meio lambida, meio largada. Parecia aquelas imagens de campo de concentração. É um americano que se chama Matthew Van Dyke. Ele é de Baltimore, Maryland. É um videomaker, é um jornalista meio freelancer. E ele estava andando assim, meio como um zumbi meio pelo hotel. E eu não sabia da história. Ele tinha sido sequestrado, preso, né, pelo pessoal do Gaddafi em Brega, no começo da guerra, lá em fevereiro, e tinha sido mantido cativo exatamente em Abu Salim, esse bairro que a gente mostrou na reportagem. Lá ele ficou preso numa solitária durante meses, e foi solto ontem. Então hoje ele meio andava pelo lobby, falava com as pessoas de uma maneira assim, meio com os olhos assim, realmente uma figura que dava uma pena enorme. E é uma situação assim que você nota aí a brutalidade do regime do Gaddafi, assim, em toda a sua força, né? E claro, obviamente, os líbios sofreram muito mais do que os estrangeiros, não há comparação. Aqui no hotel um clima de um pouco de nervosismo, porque a presença do governo dos rebeldes aqui é cada vez maior. Hoje você anda no lobby, você anda nas coisas, e é sempre muita gente, muita autoridade. 3 ministros dormindo, ficando aqui hospedados no hotel. Então, a questão da insegurança aqui também aumenta, e obviamente a presença desse americano, com a triste história dele, e obviamente ele vai demorar algum tempo para se recuperar psicologicamente, realmente foi uma coisa muito triste. Geraldo. Obrigado, Show, pelas informações. Nessa noite ainda se ouvem muitos tiros lá em Trípoli, né? Obrigado pelas informações. Na Índia,